Segundo Crônicas 7, versículos 13 e 14. Deus está falando: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Podem se assentar, por favor. O texto em questão foi escrito ou aconteceu na época em que Salomão estava consagrando. Aqui, irmãos, por favor, olha aqui. Eu nem comecei, os irmãos já deixaram a atenção de vocês ir embora. Então, cuidado. Por isso que eu estava falando aos irmãos. Porque se você não entende a palavra, você nunca vai ser transformado. E às vezes você perde metade da palavra olhando para coisas que a gente já sabe que vai acontecer no final. Então, dê atenção especial à palavra de Deus. Amém? Isso aconteceu na época em que Salomão construiu o templo. E depois de ter consagrado o templo, Deus começou a falar. E em meio à sua fala, Deus está falando isso que nós lemos. Olha, gente, se eu, o Senhor, fizer trancar o céu e parar a chuva. Nós estamos falando de um povo que vivia da agricultura. Então, quando faltava chuva, faltava tudo. Vinha uma crise. Sempre que havia seca, vinha uma crise a seguir. Os irmãos lembram da época de Elias. Porque aquele povo vivia da agricultura. Então, Deus está dizendo, se eu trancar o céu e vir uma grande crise, parar a chuva, que não é o nosso caso aqui hoje, graças a Deus. Ou se vierem eu enviar gafanhotos. Por que gafanhotos? Porque eles vão acabar com a lavoura, então seria uma grande crise. Ou se eu enviar uma praga como consequência pela atitude de vocês. Deus está falando, se a atitude do ser humano for castigada com uma praga, e então vir uma grande crise sobre a terra, e de repente todo mundo vai estar com a mão na cabeça, porque não chove, o gafanhoto comeu a plantação e tem uma praga assolando a terra. Todo mundo perguntando, meu Deus, o que faremos? Nesse dia, ainda que seja na execução do meu juízo, porque Deus está falando de juízo, ainda que seja por minha determinação que a praga está sobre a terra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu e eu vou curar a terra. Quando nós olhamos para os nossos dias, parece que a gente vê um quadro parecido. Nós estamos saindo, meio que saindo, de uma aflição muito grande pela qual toda a terra passou, devido a esse vírus que se espalhou pelo mundo. E enquanto nós olhávamos para o mundo e víamos o mundo desesperado, obviamente nós também olhávamos para a igreja. E a pergunta é, como nós estávamos vendo a igreja em face ao que a terra, ao que o mundo estava enfrentando? E eu quero personalizar essa palavra e falar como você se comportou em meio a tudo isso. Talvez o seu medo hoje não é mais do vírus que, graças a Deus, parece estar no fim, mas a gente nunca sabe. Talvez o seu medo é de uma aflição financeira que veio sobre a sua casa, ou quem sabe uma enfermidade que assolou a sua família, ou quem sabe uma dificuldade que veio sobre o seu lar. E você está com a mão na cabeça e perguntando, o que eu vou fazer? E talvez você olhe para a sua vida e diga assim, eu não estou vivendo uma vida lá muito parecida com aquela que Deus gostaria que eu vivesse. Mas Deus nessa noite vem dizer para você o seguinte, se o meu povo, quando estiver no meio da crise, do desespero, da aflição, da desgraça, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a sua prece e eu vou curar a sua terra.
Não importa o tamanho do mal. Não importa que a chuva que cessou, não importa se é gafanhoto que veio, não importa se é uma praga que está assolando toda a terra. Eu ouvirei e eu sararei. Agora tem algumas coisas desse texto, alguns passos que os irmãos devem ter observado, está muito bem separado. A primeira coisa que ele fala é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E eu já vi algumas pessoas interpretando equivocadamente esse versículo, dizendo: se o meu povo que chama pelo meu nome. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Não é um povo que grita o nome de Deus que está nesse versículo. É um povo que leva o nome de Deus. Um povo que se chama, um povo que é chamado pelo meu nome. Um povo que o mundo olha para ele e fala: aquele ali é de Deus, aquele ali representa Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. Não é um povo que grita pelo nome de Deus, é um povo que é chamado por quem olha para ele como o povo de Deus, um povo que é chamado pelo nome de Deus, e não que chama o nome de Deus. Embora nós também fazemos isso, nós clamamos o nome do Senhor, mas neste caso ele está dizendo: se o meu povo, que leva o meu nome, que representa a bandeira do reino do céu na terra, o povo que por onde passa diz: Deus está passando por ali, o povo que leva a minha bandeira onde ele chega, este povo. E o que é isso? Ser chamado pelo nome de Deus. Reza a lenda que uma vez Alexandre o Grande passava em revista a sua tropa. Os irmãos conhecem a história desse homem? Foi um grande conquistador grego. Tem um filme dele, né, irmão Oswaldo? O irmão Oswaldo gosta. Um filme que conta a história dele. Esse homem a história dele não entra na Bíblia porque o Império Grego foi no período do silêncio dos 400 anos entre Malaquias e Mateus. Quando Jesus nasce, ele está no Império Romano, e quando Malaquias está profetizando, ainda é o Império Medo-Persa. No meio desses dois impérios surgiu a Grécia, que ampliou o império e as estradas. Reza a lenda que Alexandre o Grande chegou até a Índia, desbravando, e a cultura grega se espalhou pelo mundo, e ele foi um dos responsáveis por isso. Tanto que quando Jesus nasce, a língua que está falando em todo aquele crescente fértil é a língua grega. E reza a lenda que uma vez Alexandre o Grande, passando em revista ao seu exército, começou a perguntar o nome de alguns cidadãos, e ele perguntou o nome para um soldado, e o soldado disse que se chamava Alexandre. E quando o soldado falou para o Alexandre, que se chamava Alexandre, o Grande falou para ele: então você trate de honrar o nome que você carrega. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você carrega o nome de Jesus, não só invoca o nome de Jesus. O nome de Jesus vai com você aonde você vai. E a pergunta é: como você tem representado esse nome? Nós precisamos entender como Deus vê essa questão do nome dele. Porque quando nós olhamos para a Bíblia toda, nós vamos ver Deus falando muito sobre o nome dele. E quando Deus fala do seu nome, não é um nome pelo qual ele é chamado simplesmente. Quando a Bíblia fala o nome do Senhor, está falando da fama que acompanha o nome do Senhor, da reputação que está no nome do Senhor, e que Deus é coerente em relação a tudo que está em volta ao seu nome. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Se você abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 14, você vai ver, não precisa abrir por favor, porque seria uma leitura muito extensa, mas eu vou parafrasear para os irmãos. Jeremias está profetizando para o povo de Judá, e ele está anunciando que aquela nação vai ser levada cativa pela Babilônia, porque o pecado estava espalhado sobre Judá, e o povo não quer ouvir Jeremias. Do capítulo 1 até o capítulo 13, Jeremias está repreendendo, Deus está falando pela boca de Jeremias, Jeremias está sendo perseguido, e no capítulo 14 ele começa a falar com Deus, e ele começa a observar algumas coisas que acontecem no povo, e que está acontecendo naquele momento. A água acabou, o povo procura água na fonte, não tem mais. Os animais estão morrendo de sede e de fome. E está vindo uma grande desgraça, porque Judá está sitiada, está cercada.
E Jeremias olha para aquilo tudo, e ele vai fazer uma oração no versículo 7, que nos chama muito a atenção. E ele diz assim para Deus: Senhor, embora os nossos pecados nos acusem, ou seja, devido aos nossos pecados, eu não tenho nem cara para chegar diante do Senhor. Mas Deus age, não por amor a nós, mas por amor ao teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, e muitos são os pecados que nós temos contra ti. O que o profeta está dizendo aqui? Não adianta eu recorrer à nossa obra. Não adianta eu falar do que nós temos feito, porque nós só temos errado. Mas, Senhor, lembra do teu nome. Lembra da fama que acompanha o teu nome. O que dirão as nações? O Deus que tirou esse povo do Egito vai deixar eles perecer agora na mão dos babilônicos? É isso que Jeremias está dizendo em miúdos, trocando em miúdos. O que dirão o povo do seu nome? Porque o Senhor tem a reputação de proteger aqueles que se achegam a ti. E realmente Deus vela e zela pelo seu nome. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E sabe por que Ele permanece fiel? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Não é por amor a nós, é por causa da fidelidade ao seu nome. É por causa da coerência com o seu nome, com o seu caráter. Ele permanece fiel porque ele não pode negar aquilo que ele é. E ele é fiel. Então, em face à nossa infidelidade, Deus permanece fiel por causa do seu nome. Um nome a ser zelado. Um nome que foi construído não fazendo força, não, só sendo aquilo que ele é por natureza. Os irmãos já observaram aquela pessoa que é pontual em todos os seus compromissos? Ah, você marcou com o irmão Rony, ele chega, você marcou às 8 horas, ele chega 10 para as 8. E ele faz isso sempre, não é uma vez ou outra. Então, quando alguém marca alguma coisa com o Rony e comunica com alguém que não é muito íntimo do Rony, a pessoa fala assim: eu tenho uma reunião com o Rony às 8 horas. Aquela pessoa que conhece o Rony fala para ele assim: então você pode chegar 10 para as 8, porque o Rony não atrasa. É o nome, é a fama, é uma pessoa que age em coerência com aquilo, com a conduta dele. Aquela conduta é uma característica dele. E essa é a conduta de Deus, fidelidade, um nome grandioso, que ele zela por ele. E por que eu estou falando isso? Eu quero que os irmãos enxerguem, nesse primeiro momento dessa fala minha, dessa palavra, eu quero que os irmãos enxerguem como Deus enxerga o nome dele. Você precisa entender que Deus zela pelo seu nome. Quando Deus mandou Moisés o representar diante de Faraó, e disse: vai lá e fala que o eu sou está mandando tirar todo mundo de lá. E os irmãos conhecem a história, que vai para um lado, vai para o outro, mas Deus foi até o fim, para mostrar que o nome dele era grande, que ele zelava pelo nome dele. Israel no deserto, por muitas vezes, provocou a ira do Senhor, mas por amor e zelo ao nome, em coerência com o nome dele, ele preservou Israel para que entrasse em Canaã, ainda que fosse a geração seguinte, não a geração que saiu do Egito, porque Deus zela pelo seu nome. Os irmãos já observaram alguém que zela pelo seu nome? Os irmãos vão perceber isso nas pessoas mais antigas, que elas têm um cuidado, e eles tinham um ditado: o que o homem tem de mais precioso é o nome. Então ele tinha uma preocupação com o nome dele. Ele fazia o carnezinho da Casas Bahia de 80 vezes, com 3 seguros embutidos que os vendedores empurravam nele. Já fez, né? Riu. Mas ele dizia assim: eu vou pagar direitinho. Depois ele descobria que tinha sido enganado, porque não precisava pegar o seguro. Mas ele dizia assim: eu vou pagar direitinho, porque se tem uma coisa preciosa que eu tenho é o meu nome. E Deus tem como precioso o seu nome. Quantos entendem isso? Vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Ezequiel 20:44. Quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas. Ó nação de Israel, esta é a palavra do soberano Senhor. Eu vou tratar... O que está acontecendo aqui?
Aquele povo que Jeremias falou se converte, não se converteu, foram levados cativo para a Babilônia. Ezequiel está lá na Babilônia profetizando, dizendo que esse povo vai voltar para Jerusalém. E Deus está dizendo um motivo. O motivo não é porque vocês são bonzinhos ou se tornaram bonzinhos na Babilônia. Não. O motivo é o amor que eu tenho e o zelo que eu tenho ao meu nome. Não é por causa de vocês, é por causa do meu nome que vocês vão voltar para Jerusalém. Em outras palavras, eu vou te abençoar, não é porque você merece, é porque eu zelo pelo meu nome. Então eu falo e eu cumpro porque isso está atribuído ao meu nome. Você é infiel, eu permaneço fiel porque isso está atribuído ao meu nome. Você me nega, eu continuo te amando porque isso está atribuído ao meu nome. Mas vai chegar o dia que o cálice da ira será cheio e o juízo será derramado, porque o juízo também está atribuído e atrelado ao meu nome. Quantos entendem que Deus age de acordo com o seu nome? E se Deus, que dá esse valor tão grande ao nome dele, e age em coerência com o nome dele, e olha e nos transmite essa verdade sobre o nome dele, nós precisamos começar a criar uma consciência do nome que nós estamos carregando. Lembra do que o Alexandre falou para o menino? Como que é teu nome? Alexandre. Então honra o nome que você carrega. O Deus que tem zelo pelo nome dele, hoje está nos falando, honra o nome que você carrega na sua vida, porque o meu nome está em você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é a primeira sentença do versículo. Se você quer ver uma mudança, a primeira coisa que você precisa entender e se conscientizar é que você carrega o nome do Altíssimo por onde você anda. A Bíblia vai dizer em Salmo capítulo 9, versículo 10, os que conhecem o teu nome, Senhor, confiam em ti. Sabe o que o salmista está dizendo? Aqueles que conhecem a tua fama, que sabem como o Senhor age, como o Senhor trata os seus amigos, essas pessoas confiam no Senhor de verdade, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Não é do seu perfil, Deus, abandonar as pessoas no meio do caminho. É isso que ele está dizendo. Então quem conhece a tua fama, quem conhece o teu nome, confia em ti, porque sabe que não vai ser abandonado. E uma vez, irmãos, que nós temos essa consciência do tamanho do nome de Deus e do zelo que o próprio Deus tem pelo seu nome, a pergunta é como nós temos tratado esse nome que está sobre as nossas vidas. Lá fora, por onde você anda, e as pessoas te conhecem como cristão, como você tem levado o nome de Deus na sua vida? Porque nós aprendemos errado uma coisa durante muito tempo. Durante muito tempo, eu acreditei numa coisa totalmente equivocada. Porque eu aprendi de uma forma equivocada. E nós passamos a invocar o nome do Senhor Jesus de uma forma equivocada. E achar que o valor do nome de Jesus só está na nossa oração. Ou seja, eu oro e quando eu encerro a oração, eu falo, Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém. Ou eu expulso o demônio em nome de Jesus, amém. E achar que o em nome de Jesus é só isso, uma oração e uma assinatura no final. É quase que uma catiça santa. Falou em nome de Jesus, está resolvido. É quase que uma simpatia, é só falar em nome de Jesus que está resolvido. Mas quando a Bíblia fala, fazei em meu nome, é muito mais do que simplesmente orar e dizer no final, em nome de Jesus eu te peço. Porque sabe o que muitas cabeças pensam? Senhor, não é eu, é em nome de Jesus, a responsabilidade está tudo no que ele fez aqui, e tudo certo, aí o Senhor vai me dar porque é em nome de Jesus que eu estou pedindo. E acabou meu compromisso ali. Eu orei em nome de Jesus conforme João escreveu. Porque foi João que ensinou isso. Foi João que disse, tudo que pedides em meu nome, crendo que recebestes, relatou, o que Jesus disse. Jesus disse, tudo que pedides em meu nome, crendo que recebestes, vocês vão receber. Mas o mesmo João que disse isso, em 1 João ele disse, se vocês pedem, essa é a certeza que nós temos, que se vocês pedem alguma coisa segundo a vontade do Pai,
aí vocês recebem. E se não é a segunda vontade dele, vocês não recebem. Então o que é pedir no nome de Jesus? É só falar em nome de Jesus? Não, é viver em nome de Jesus. É entender que você leva o nome de Jesus. Em Atos 19, os irmãos vão ver 7 filhos de Seva. E eles estão vendo o Paulo expulsar demônio. Eles viram os discípulos expulsar demônio. E eles falaram, rapaz, eu vou fazer esse trem aí, que isso aí é legal. Porque quando eles fazem isso, todo mundo olha para eles, todo mundo procura eles. E aí saíram caçando demônio pela cidade. E acharam demônio. E entraram na casa do endemoniado. 7 homens chegaram para o endemoniado. E chegaram para o endemoniado e falaram assim, olha, demônio, tem uma coisa que eles fazem, funciona, vai funcionar. Eu imagino aqueles 7 brigando para ver quem ia primeiro. E aí eles pararam na frente do demônio e falaram assim, ó, você vai sair em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou assim, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e esse time de futebol de salão aí, quem é? Os filhos de Zé, quem são vocês? Não conheço. A Bíblia diz que eles levaram uma mão de pau do endemoniado e saíram nu correndo pela cidade. E eles falaram em nome de Jesus, mas não agiam em nome de Jesus. Não é falar em nome de Jesus, é viver carregando o nome de Jesus. Hoje eu precisei ir lá em São Paulo. E eu fui lá em São Paulo representar a empresa que eu trabalho, porque o dono da empresa não podia ir. E ele me deu uma procuração. E na procuração eu representava. Para poder liberar um equipamento que estava passando que passou por um desentendimento lá. E quando eu cheguei e me assentei na frente do delegado de polícia, não era comigo que ele estava falando. Ele estava falando com a minha empresa, representada por mim, porque eu tinha um papel que me dava legalidade para representar ela diante dele. Eu liguei para ele antes, falando em nome da empresa. Ele disse, não, você tem que vir aqui. E você tem que vir aqui com uma procuração. Não adianta você ligar. Ou você vem, ou vem ele. Ele não podia ir. Eu fui. Mas eu fui com um papel. Sabendo o que eu ia falar. Me comportando como tal. Imagina se eu chego lá e desrespeito o delegado. O equipamento continuava preso. E eu junto ainda, né? Mas representando a empresa, eu me comportei de maneira tal que o equipamento foi liberado, porque eu tinha autoridade para representar. Estava vestido adequadamente, conforme pedia para eu entrar na presença daquele homem. Falei o que ele precisava saber, respondi as perguntas que ele me fez, então resolveu-se o problema. Eu falei em nome da empresa que eu trabalho. E eu agi em nome da empresa que eu trabalho. Quando eu fui dirigindo, era a empresa que estava indo. E quando eu voltei, era a empresa que estava voltando. É isso que é viver em nome de Jesus. Não é simplesmente pegar o telefone e ligar. Não, não. É em nome de Jesus que Paulo prega. É viver sabendo que o nome de Jesus está na sua vida e que você recebeu dele a autoridade para fazer as obras dele na terra. Não em algum momento. Nesse momento eu faço em nome de Jesus e no restante não. Mas na vida toda. Não no domingo das 18 às 20. Mas o tempo todo vivendo em nome de Jesus. Lembra o que Paulo falou? Se você come, se você bebe, se você trabalha, qualquer coisa que você faz pela glória de Deus e em nome do Senhor, dando glória a Ele. Viva em nome de Jesus, sabendo que o nome dele está em você. Que as pessoas olham para você e você é o povo que se chama pelo nome dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós gostamos da parte eu sararei a sua terra. Mas antes da gente chegar lá, a gente precisa passar pelo caminho. E o primeiro ponto é, o meu povo que se chama pelo meu nome. Como você tem carregado o nome de Jesus na sua vida? Como você tem representado Jesus por onde você passa?
Porque Jesus mesmo foi quem disse em Mateus capítulo 7, olha gente, presta atenção nessas pessoas que estão ensinando vocês. Vocês não precisam julgar, mas presta atenção no fruto, porque pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, naquele grande dia, vão chegar muitas pessoas lá na minha frente e vão dizer assim, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu fiz boas obras. E sabe o que eu vou dizer para eles, gente? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você falou muito em meu nome, mas não viveu em meu nome, não honrou o meu nome. Alexandre, honra o nome que você tem. Cristão, honra esse nome que você carrega. Deus trata o seu nome com zelo. Quem sou eu e quem é você para tratar esse nome de uma forma sem zelo algum, sem cuidado algum, sem respeito algum? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? E se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Diz o Senhor dos Exércitos. Eu preciso honrar esse nome, eu preciso respeitar esse nome, eu preciso dar a esse nome o valor devido, e eu preciso pegar essa procuração que o céu me deu e usar essa autoridade para implantar o reino dos céus na terra. Porque se assim nós vivemos, nós vamos implantar o reino de Deus na terra. Paulo disse em 2 Coríntios 5:20, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. E olha o que ele fala, é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É como se Deus estivesse fazendo apelo aos homens, usando as nossas vidas. O embaixador é aquele que representa a nação. Onde você chega, o céu chegou aqui. E se lá na tua casa o inferno está reinando, é porque você ainda não plantou a bandeira do céu que você deveria estar carregando. Então é hora de você se posicionar. Se posicionar e saber quem você é. Um povo chamado pelo nome de Deus. A primeira coisa que Deus vem falar conosco é, qual é a sua identidade? Você tem que tomar posse da sua identidade. O meu povo que se chama pelo meu nome. Que onde chega o inferno tem que sair. Que onde chega o demônio tem que sair. Que onde chega o diabo tem que correr, porque o seu Deus chegou com você, o nome que você carrega é poderoso demais para o diabo habitar no mesmo ambiente aonde você está. Se o seu casamento está sendo atacado, irmão, chegou a hora de você se levantar como um guerreiro e parar de ficar chorando, angustiado. Não, se posiciona e diz, eu sou o povo que se chama pelo nome de Deus e eu cheguei aqui. Então, demônio, acabou o seu tempo, vai embora dessa casa, porque essa casa tem dono. Se posiciona, meu irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se humilhar e orar, não só orar, mas orar e se humilhar. Porque, irmãos, quando nós oramos muito sem humilhação, isso não me leva para perto de Deus, isso me leva para perto do orgulho, porque eu começo a me achar bom demais, eu começo a me achar santo demais. Eu corro o risco de cair naquele pecado de Isaías 65:5, quando o povo, alguns do povo dizia assim, não chega perto de mim porque eu sou mais santo do que tu. E Deus do céu dizia, esses que assim fazem são como fumaças na minha narina. Quando eu começo a orar demais sem me humilhar, eu começo a basear tudo o que vai acontecer na minha vida, ou então começar a decretar coisas na minha vida com base na minha performance diante de Deus, porque eu estou passando muito tempo em oração. A oração sem humilhação vira soberba, vira orgulho, porque eu começo a olhar para o lado e ver aquele irmão que não ora, e eu começo a julgar aquele irmão porque ele não ora, eu começo a me achar melhor que aquele irmão que não ora, mas quando eu oro e me humilho, eu vou me aproximando muito mais de Deus. A questão é com quem você está se comparando. A questão aqui é com quem você está se comparando. Porque, presta atenção, eu tenho um Fusca. E o irmão Elvis tem um Toyota Corolla 2021 automático. Fala amém, irmão.
E eu tenho um Fusca. Eu bati meu Fusca e não tinha seguro no meu Fusca. O conserto ia ficar mais caro que o Fusca, eu abandonei o Fusca e fui embora, para dar trabalho para o guincho. Não pode, crente não faz isso não, crente assume os B.O. O irmão Elvis precisou vender o Toyota, porque ele entrou em umas dívidas. E nós dois, o irmão Elvis, ganhou, junto com alguém que ele indicou, e ele indicou eu, nós dois ganhamos um Gol. Tem Gol esse ano? Não, um Gol 2020. Nós dois ganhamos um Gol 2020. Novinho, cheirando novo. Eu tinha um Fusca. Qual que é a minha reação quando eu entro no Gol? Aleluia. Chama até o Galvão Bueno para narrar. E quem tinha o Toyota Corolla e entra no Gol? Mesmo estando ruim. Então tudo depende com o que você compara. Sabe qual que é o nosso problema? A gente começa a orar 5 minutos, a gente começa a olhar para aquela pessoa que não quer largar do vício e dizer: Senhor, pelo menos eu não bebo. Ó com quem eu estou me comparando. Eu começo a vir na igreja e aquele meu amigo que ia para a balada não vem, está na balada. Aí eu começo a me comparar com ele e falo: ô Jesus, obrigado, porque eu estou aqui, mas o Joãozinho ainda não veio. Então eu estou legal, estou bem, estou tranquilo, estou maneiro, porque eu estou vindo aqui. Eu começo a me comparar. Eu começo a pegar o parâmetro errado. Então eu posso achar que está bom, mas não está bom não, irmão. Eu estou igual aquele fariseu que dizia assim: eu não sou igual ao publicano. Olha com quem ele estava se comparando. Eu não sou igual ao publicano que se vendeu, que cobra imposto, que é pecador. Rapaz, olha com quem você está se comparando. Agora, Deus aparece para Isaías. E Isaías vê a glória de Deus. E o profeta que estava falando: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ele fala: ai de mim, eu estou perdido. Porque quando eu olho para o meu irmão, eu falo: ai de vós, eu me comparando com ele, eu sou muito santo. Mas o parâmetro não é o irmão de santidade, o parâmetro é Deus. Simplesmente Deus. Porque quando eu entendo isso, não existe oração sem humilhação. A humilhação acompanha a oração. Se eu estou me comparando com as pessoas, eu vou estar só orando. Mas se o padrão, se o parâmetro é Deus e deve ser Deus, então não vai ter oração sem humilhação. Eu nem vou lembrar do Joãozinho que está no boteco, eu vou estar chorando dizendo: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E salva o Joãozinho, perdoa ele também. Eu não vou estar olhando para o irmão que não fez ou que podia ter feito. Eu vou estar dizendo: Senhor, me perdoa porque eu deveria fazer mais. Porque o meu padrão e o meu parâmetro é Deus e deve ser. E na sua presença, diante desse grande nome, todos devem se humilhar. E é por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então a primeira coisa que ele fala é: olha, observa, aprende o tamanho do nome de Deus e entende que você carrega esse nome. E segundo, se humilha e ora. Não é para orar sem se humilhar, não. Não é para rasgar somente as vestes. É para rasgar o coração junto, igual Joel falou. Joel falou para aquele povo: vocês trazem sacrifício, está achando que está fazendo muito porque a performance está boa. Mas assim diz o Senhor: rasgue os vossos corações e não somente as vossas vestes. Não adianta pular, chorar, rolar, cair. Eu quero ver o seu coração rasgado. Você se humilhar nos meus pés. Você entender quem você é de fato. E sabe como o homem pode entender quem ele é? Só quando ele entende quem Deus é. Porque toda vez que eu me comparar com o meu irmão, eu vou me achar bonzinho. Eu vou me achar legal. Eu vou me achar bacana. Toda vez que eu me comparar com alguém, até com o pastor, eu vou me achar legal. Mas não é o pastor que é o padrão é Deus. Amém, irmãos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que é buscar a face de Deus? Só um. O que é buscar a face de Deus? Intimidade. Como eu busco a face de Deus? No secreto. Porque a primeira resposta que eu sei que você ia dar e você não deu, porque ele já falou sobre oração. Quando a gente fala, busca a face de Deus, eu tenho que orar, mas ele já falou.
se o meu povo se humilhar e orar. E agora ele está falando, se buscar a minha face e se arrepender. Então não é só orar, e não é só humilhar. A gente está passando para um novo nível. Sabe o que é buscar a face? A Bíblia diz que ninguém jamais viu a face de Deus e sobreviveu. Sabe o que é buscar a face? Eu quero chegar onde ninguém chegou. Eu quero ir mais perto do que eu jamais fui. Eu quero beber a água que eu jamais bebi. Eu quero entrar em águas profundas onde eu jamais nadei. Eu quero ter mais de ti. Não é só se humilhar e orar, é passar um novo nível. Primeiro, o meu nome está sobre você. Segundo, se humilha e ora. E se não está nesse passo, esse é o primeiro passo. Terceiro, buscar a minha face e se arrepender. Porque quando você começa a buscar intimidade, irmão, vem um impacto na nossa vida. Quando você vai para o secreto, vem um impacto na nossa vida. Há um tempo atrás eu ia de vez em quando numa cidade do interior muito pacata, celular não pegava, não tinha quase carro na rua. De manhã você acordava e 5 quadras para baixo passava uma carroça, você escutava pocotó, 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 lá em cima. E ficava 3 dias lá. Quando chegava no domingo, eu voltava para Campinas. Quando eu chegava na John Boy, aí passava do meu lado, dem, 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 dem. E buzina e funk. Irmão, eu me perguntava, como eu consigo sobreviver com isso? Porque parecia que aquilo estava assim, muito mais alto do que o normal. E eu ficava doido, falava, como é que eu consigo viver aqui? Mas passava 3 dias, eu estava acostumado de novo. Mas quando eu voltava para lá e vinha para cá, acontecia um impacto de novo. Sabe o que é buscar a face de Deus? Você entra lá no secreto, achando que está tudo bem com a sua vida. Está tudo certo, você é bonzinho. Mas você passa um tempo, 10 dias de jejum, você começa a enxergar defeito que antes você não via. Você começa a enxergar que você fala mal dos outros sem perceber. Você começa a enxergar que você murmura muito mais do que você achava que murmurava. Sabe por quê? No silêncio de Deus, seu ouvido foi aguçado para os barulhos que você faz longe dele. Quem não entra no secreto de Deus nunca vê os seus próprios pecados, irmão. O secreto é para calibrar você. É para fechar o seu ouvido para Deus. E quando você sai, você começa a sentir o cheiro do pecado, que você já não sente mais, porque você está acostumado com ele. Eu lembro que uma vez a gente passou perto de um lugar que corria um córrego, e alguém perguntou, mas deve ser muito difícil morar aqui. Uma pessoa que morava falou assim, olha, no começo foi difícil, mas depois de alguns dias, você nem sente mais o cheiro, você se acostuma com ele. Eu moro do lado da linha de um trem, todo mundo que vai lá, a primeira pergunta é, mas e aí? 3 dias me incomodou, hoje eu estou dormindo, o trem passa, e eu só vou saber que ele passou, né? Até entraram lá e pegaram as coisas no carro e a gente não acordou, porque eu acostumei com aquilo. Se eu ficar longe e voltar, ele vai me incomodar, mas hoje não me incomoda mais. Sabe por que o pecado não te incomoda mais? Porque você não tem tempo de secreto. Você não enxerga o pecado que você está afundado. Você não sente o cheiro do córrego que está correndo na tua vida. Você não escuta o barulho do trem que deveria te acordar de noite. Você já acostumou com ele. Então quando eu busco a face, aí eu me arrependo do meu pecado. Buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, vem junto. Quando eu busco a intimidade, o meu nariz volta a sentir o cheiro da lama. E eu começo a ver que aquela mentirinha que não me incomodava, depois dos 10 dias de jejum, começa a me incomodar. Aquele compromisso que eu falava, eu vou, e nem fazia conta para não ir, e aí falava, não, não dá não, estou doente. E eu estava lá, assistindo Round 6. Aí eu já não consigo mais, porque os 10 dias de jejum me limpou. Aí eu falo assim, não vou porque eu não quero. Ou eu vou, né? Porque eu não consigo mentir, o cheiro subiu. Você não está sentindo o cheiro porque você não está tendo secreto, irmão. Não é porque não é pecado, e não é porque você fala, os irmãos exageram. Não, não é. É que você não está tendo secreto, então você não sente o cheiro. Você acostumou com o cheiro da lama. Foi por isso que Pedro fala lá, cumpre-se nessas pessoas que abandonaram
a verdade e voltaram para antigas práticas, o provérbio que a porca volta para a lama da onde foi tirada e nem sente que está lá. Por quê? Porque quem não tem secreto não tem visão. E quem está cego está abraçando o diabo, andando com ele de mão dada e está achando que está tudo certo, até sentir o fogo queimando seus pés. Mas até lá vai de braços dados e não sente o cheiro do enxofre, acostumou. O secreto é que vai calibrar a sua narina. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não é só orar, é se humilhar e orar, saber quem é, olhar para o meu nome, entendeu a grandeza do meu nome, não tem como falar comigo sem se humilhar. Se arrepender dos seus maus caminhos, buscando a minha face, aí então, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Vamos colocar de pé, irmãos? Sabe como você deve buscar a face de Deus? A Bíblia diz em Salmo 63, do versículo 1 até o 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco. Olha o que o salmista usa. Ansiosamente. Quem já buscou Deus ansiosamente? Levanta a mão, não. Ah, o irmão levantou, glória a Deus. Sabe o que é buscar com ansiedade? Pensa uma coisa que te deixou ansioso. Pensa, Caio, naquele Play 4, o dia que você ia comprar ele, que você não deixou ninguém dormir em casa. Pensa uma coisa que te deixou ansioso. Mas ansioso demais. A final do Palmeiras, irmão Osvaldo. O salmista está dizendo que ele busca a Deus ansiosamente. Eu preciso logo, depressa, está me incomodando, eu quero. Eu preciso te alcançar. É isso que é tentar, buscar, querer ver a face do Mestre, a glória dele, experimentar a presença dele. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Irmãos, quando você ouve essa palavra sede, pensa no deserto. Esse povo cresceu no deserto. Não pensa nessa sede que você pensa assim, estou com sede, mas já eu chego na igreja e tenho um copo de água. Nessa sede que eu estou sentindo aqui porque ninguém trouxe um copo de água. Ah, indireta do pastor, traz não. Nessa sede, a água está ali. A água está ali, daqui a pouco eu bebo. Ele está falando sede, eu não sei quando eu vou achar uma fonte. Eu posso morrer de sede, eu preciso beber essa água. Eu preciso disso para sobreviver, porque água é questão de sobrevivência. A minha alma tem sede de ti, eu te busco ansiosamente. Eu estou ansioso para sentir tua presença, Deus. Eu estou ansioso para te abraçar. Eu estou ansioso para sentir a tua glória. Isso é buscar a face de Deus. É mais do que simplesmente levantar a mão e fazer uma oração. É mais do que simplesmente chegar e falar assim, Senhor, abençoa o culto, amém. É acordar falando, eu preciso da tua presença. É dormir falando, eu preciso da tua presença. É dobrar os joelhos e falar assim, enquanto o Senhor não me visitar com a tua presença, eu não saio daqui, porque eu preciso da tua presença. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja. Como terra árida, terra seca, exausta, sem água. Ele está dizendo assim, se o Senhor não vir sobre mim, Deus, eu morro. Isso aqui é alguém que já pisou no Santo dos Santos e não sabe viver em outro lugar. Porque quem já pisou lá não consegue viver em outro lugar. Senhor, vem sobre mim ou eu morrerei. Vem com a tua presença ou eu vou desfalecer. Eu preciso sentir a tua glória. Eu preciso ver a tua face. Assim eu quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Hoje Deus te chama, irmão, para um novo tempo. Se você quer que Deus sare a tua terra,
Se você quer que Deus comece a fazer um milagre lá, e Ele vai fazer através de você, primeiro, você precisa ter consciência do nome que você carrega e tratar Ele com zelo e entender a grandeza que Ele tem. Isso vai te levar para uma humilhação, não só oração, humilhação na presença de Deus. Quando eu vejo o tamanho do nome de Deus, eu não tenho coragem para chegar nele e falar assim: eu declaro em nome de Jesus. Eu só bato no meu peito e eu digo: tem misericórdia de mim, ó Deus. 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 Eu começo a me humilhar. Eu começo a me humilhar, porque eu entendi a grandeza do nome. E depois disso, o que eu alcanço ali não é o suficiente. Eu quero ver a face. É onde a minha alma começa a gritar. E eu falo: Senhor, eu preciso sentir essa presença. Mata a minha sede, Senhor. Ô meu irmão, tu é cristão, eu sei. E eu também sou. E mesmo sendo cristão, eu tive épocas na minha vida que tinha um vazio tão grande aqui dentro de mim. Eu acordava e falava: está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Eu preciso me envolver na obra. E eu envolvia e o vazio continua. E eu falava: está faltando alguma coisa. Eu preciso fazer um novo curso. E eu fazia o curso e o vazio continuava. Aí eu falava: não, eu preciso de mais amigos, amigos diferentes, novas culturas, novos mundos. Eu ia e o vazio continuava. Até que um dia eu dobrei o meu joelho e eu falei: Senhor, eu preciso da tua presença. Esse vazio que tem aqui é do tamanho da tua presença. É só a tua presença que vai preencher isso que está aqui dentro. Você vai procurar no trabalho, você vai procurar no sucesso, você vai procurar na amizade, você vai procurar de igreja em igreja, de placa em placa, de ministério em ministério. Você vai ouvir mensagem de um monte de pastor. Você vai passar CD e mais CD de cantor de louvor. Mas vai ficar esse vazio aí dentro, até você um dia pegar e falar: Senhor, eu quero ver a tua face. Mata a minha sede, porque esse vazio que tem aqui só pode ser o vazio da tua presença. Só pode ser o vazio da tua presença. Oh, aleluia. Não basta se humilhar e orar. Eu preciso buscar a face para me arrepender. Porque quando eu busco a face, eu vejo quem eu sou. Eu vejo onde está o erro. Quando eu vou para a face, quando tudo limpa, quando eu saio do barulho, a hora que eu volto para o barulho, eu sei o que é pecado. Eu sinto o cheiro dele de longe. Ele me dá repugnação, porque a presença do mestre me limpou. O contato com a face me limpou. Limpou os meus olhos, limpou os meus ouvidos, limpou o meu coração. E é isso que ele quer fazer. Você precisa buscar, você precisa entrar, você precisa experimentar essa presença. Você precisa contemplar essa face, contemplar o Senhor, experimentar ele na tua vida. Porque aí então eu ouvirei as suas preces e sararei a sua terra.